Meu povo, vamos lá, vou explicar um pouco da Superliga e se Barcelona e Real Madrid vão ficar ricos e ganhar 1 bilhão de euros em barras de ouro. Não sei imitar Silvio Santos. Muita gente sabe, não é uma habilidade minha. Seguinte, eu vou começar explicando o conceito da Superliga. A Liga dos Campeões divide premiação para os seus participantes. São 32 participantes e eu acho que a partir de 24 no triênio, 24 e 27, vão ser 3 bilhões e 800 milhões de euros para dividir entre esses 32 participantes. Você divide esse dinheiro como? Prêmio por participação na primeira fase, prêmio por vitória, por classificação para as oitavas, para as quartas, para as semifinais. Eu não sei como vai ser a divisão da próxima Champions, mas hoje acontece assim, né? Uma vitória na Liga dos Campeões hoje vale 2 milhões e 800 mil euros. Classificação de fase para fase vai valendo mais dinheiro. Por que vale esse dinheiro? Porque a UEFA recebe de patrocinadores, de televisão e tal, muito dinheiro e ela reparte isso para os clubes depois. Não reparte 100% do dinheiro, aqui já tem um problema porque os clubes querem formar a Superliga, porque parte fica com a própria UEFA para fomentar o futebol, para desenvolver o futebol, para organizar campeonatos. Então os clubes querem um dinheiro para eles, para que eles dividam entre eles. Então tem todo esse bolo para dividir. O que acontece é que pega o grupo do Manchester United, Bayern de Munique, Copenhague e Galatasaray dessa temporada. Uma vitória do Copenhagen sobre o Galatasaray vale ao Copenhagen 2 milhões e 800 mil euros. Ele ganha aquilo da UEFA, porque toda vitória vale igual no campeonato, como a Liga dos Campeões. E uma vitória do Bayern de Munique sobre o Manchester United também vale 2 milhões e 800 mil euros. Só que o interesse que gera um jogo como o Bayern de Munique e Manchester United é muito mais do que o outro. Então, o que gera valor, o que gera televisão, patrocínio, merchandising, tudo para a UEFA, não são os Copenhagens Galatasarays da vida. Esses jogos estão ali porque tem que estar, porque o que gera valor de verdade são os Bayern de Munique e Manchester United da vida. Então, o conceito é, somos nós, os grandes clubes, que seguramos isso daqui. As pessoas assistem à Liga dos Campeões, é um torneio de prestígio, não é porque está o Galatasaray, não é porque está o Copenhagen, não é porque está o Antuérpia, não é entendeu? É porque estão os Bayern, os Manchester, os Reais Madrid, os Barcelonas. Esses clubes são os que geram todo o interesse que o maior torneio de clubes do mundo tem. Então o que esses clubes querem? Eu estou citando o Bayern de Munique, que desde o início ele está fora do barco. Mas o que os grandes clubes queriam desde o início? Se nós geramos o interesse, nós queremos jogar mais vezes entre nós queremos que o bolo seja nosso para a gente repartir do nosso jeito. Assim surgiu a ideia da Superliga, que não é uma coisa original, porque já existe a Euroliga de basquete, que é mais ou menos parecido. Mas enfim, o conceito é, o que gera todo esse dinheiro de televisão e de patrocinadores são os clubes, e são os clubes grandes. Os outros estão lá porque tem que estar, porque todas as confederações, porque tem que dar chance, é quase que um estorvo para os grandes clubes ter que ir jogar na Turquia contra o Galatasaray, ter que ir para a Bélgica jogar contra o Antuérpia, eles não querem fazer isso, eles querem jogar entre eles. O interesse vai ser muito maior, vai fortalecer não só o torneio, segundo eles, mas também a marca deles vai crescer ainda mais. Isso vai gerar outros problemas dentro das ligas nacionais, eles vão ser ainda mais ricos, coisa que eles já são, do que os outros, os campeonatos nacionais vão ficar ainda piores, mas para eles isso não teria problemas, porque eles ganhariam dinheiro de outra forma. O conceito da Superliga é esse. O conceito da Superliga é formar um campeonato de que eles possam ganhar mais dinheiro entre eles, e por isso era aquele torneio excludente no início, que seriam sempre os mesmos clubes, que teria ali uma pequena margem para que outros participassem. Enfim, saiu uma decisão nessa quinta-feira de que a Superliga pode ser organizada. Eu sei que vai ter um tanto de juiz de que para cá e para lá, a La Liga já disse que não pode e tal. O que acontece é, a Corte Europeia entende de que existia um monopólio entre UEFA e FIFA para organizar competições e que esse monopólio não pode acontecer. Então, Superliga pode existir. Tem uma série de regras para que se possa organizar um campeonato, por exemplo, os méritos esportivos, não gerar um monopólio também entre os clubes e tal. Enfim, a Superliga, adequando-se aqui e ali, poderia acontecer. O problema, meu povo, é que a Superliga não foi para frente, não foi por uma decisão judicial. A Superliga não foi para frente porque ela foi criada de uma forma meio tiringuito, e tiringuito aqui na Espanha é um bar de praia, assim, sabe? É um boteco. Então ela foi criada como uma coisa meio assim, e as torcidas ficaram contra. As torcidas dos clubes ingleses obrigaram os clubes ingleses a sair. A mesma pressão fez com que o Atlético de Madrid, depois os italianos e por último a Juventus saíssem e que Barcelona e Real Madrid ficassem sozinhos nesse tiringuito, onde de fato foi onde Florentino Pérez foi fazer toda a defesa
24 horas depois da Superliga ser lançada. Então não foi a decisão judicial que acabou com a Superliga. A decisão judicial atrasou por conta da burocracia e tal, e ainda que quisessem voltar, ainda teria disputas judiciais para cá e para lá que fariam com que isso fosse muito difícil. O problema da Superliga não é a justiça, é que os torcedores não querem. E os torcedores ingleses principalmente não querem. Por que para Barcelona, Real Madrid e para Juventus a Superliga é tão importante? Porque teria muito mais dinheiro para dividir, eles ganhariam ali um dinheiro talvez suficiente para competir com os clubes ingleses, e a Superliga tem um outro problema que ela poderia gerar, se você coloca ali 20 clubes para jogar em um formato de liga, por exemplo, né? 19 jogos em casa, 19 jogos fora, você fatalmente vai ter um Manchester United de Barcelona que não vai valer coisa nenhuma. Você vai ter um Milan e Chelsea completamente desinteressante uma quarta-feira à noite. Então, você teria que ter um tipo de torneio atrativo também para que todo jogo valesse. Seria um segundo quebra-mola aí da Superliga, fazer uma fórmula de disputa. E para espanhóis e italianos é muito importante a Superliga, porque os clubes da Inglaterra já têm como ganhar dinheiro, porque a Premier League já paga muito dinheiro para eles. E se bobear, daqui a pouco a Superliga será a Premier League. Porque hoje Barcelona e Real Madrid ainda se seguram, o Atlético de Madrid é competitivo, mas em termos de orçamento, Barcelona e Real Madrid estão muito acima. Na Itália é difícil ter alguém que se segure em termos de orçamento, os orçamentos dos clubes italianos são muito menores do que os dos clubes ingleses e até dos gigantes espanhóis. Bayern de Munique e PSG conseguem competir também, eles não fazem parte desse projeto Superliga, então não estariam por aí. Mas os clubes ingleses não precisam da Superliga, então para eles foi muito fácil pular fora do barco, porque eles já têm a Premier League para ganhar muito dinheiro, para ter muitos jogos interessantes a cada semana, para ganhar torcedores mundo afora, para ganhar prestígio mundo afora via o seu torneio nacional. Ainda que a decisão judicial permita que a Superliga seja disputada e organizada novamente, eu duvido muito que os clubes ingleses, contra as suas torcidas, volte para esse barco. Porque os clubes ingleses perceberam a reação e, a não ser que eles estejam sendo hipócritas e só saíram do barco ali para medir um pouco a temperatura e que daqui a pouco façam um veja bem, mas vamos ver e tal, e acabem voltando para a Superliga, o que eu não acredito que vai acontecer, esse campeonato não vai para frente. Porque Barcelona e Real Madrid vão jogar contra quem? Se os ingleses não estão, vai fazer um torneio entre eles, os italianos, o Bayern de Munique e o PSG já mostraram que não entram. Aí para chamar os portugueses, para chamar o Estrela Vermelha, para chamar o Young Boys, você joga a Champions League, você não precisa da Superliga. Então eu acho que tudo que está acontecendo nessa quinta-feira é uma miragem. Que Barcelona e Real Madrid podem ganhar 1 bilhão de euros. Por que eles podem ganhar 1 bilhão de euros? Porque quando a Superliga foi anunciada, existia já investidores por trás que garantiram aos 15 clubes que estavam ali naquele barco, eram os 2 mais o Atlético de Madrid, eu acho que 3 italianos, né? Inter, Milan e Juventus, mais o Big Six da Inglaterra, então aí dá 12. E eu acho que eles contavam que PSG, Bayern e eu não sei se o Dortmund ou mais alguém, enfim, eram 15 mais ou menos os organizadores. E o aporte inicial era de 15 bilhões de euros. Eles acham que tem potencial para chegar em 100 bilhões, que depois repartiria entre os demais, mas simplesmente o bônus por você estar nesse barco inicial, por você ser um dos clubes fundadores, seria de 1 bilhão de euros para cada clube. Como Barcelona e Real Madrid ficaram, uma vez que aconteça a Superliga, eles ganham 1 bilhão de euros. Só que se a Superliga não acontecer, eles não vão ganhar esse dinheiro nunca. Então é uma miragem pensar que a decisão judicial que saiu nessa quinta-feira fará com que os problemas econômicos de Barcelona e Real Madrid acabem e que eles vão voltar a ser clubes ricos a partir de sexta-feira e que no mercado de inverno vão gastar, ou que no mercado de verão. Isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer. Esse dinheiro não vai entrar assim, pelo menos é o que eu estou entendendo. Esse dinheiro não vai entrar assim nos cofres deles. Precisa-se ter uma Superliga, que precisa ser aprovada, que precisa ter clubes no barco, que precisa ser interessante, que precisa de 1000 passos para algum dia, se isso acontecer, esses clubes ganharem 1 bilhão de euros, porque estavam lá desde o início. Eu, sinceramente, não acho que isso vai acontecer. A UEFA já contra-atacou, né? A próxima Liga dos Campeões, e aliás tem o Fred e Beckler explicam dessa semana com muitos detalhes da nova Liga dos Campeões, a próxima Champions League já vai ter mais jogos. Mais jogos é mais TV transmitindo, é mais match day nos seus estádios, é mais exposição da sua marca, é mais capacidade do seu patrocinador ser exposto, enfim, é mais interessante. Os grandes clubes, por exemplo, os cabeças de chave, os clubes do pote A, os clubes mais bem ranqueados, vão jogar entre si. A gente vai ter um jogo em casa e um jogo fora contra todos os times do pote 1 da Liga dos Campeões, né? Então, assim, a gente pode ter na primeira fase um Real Madrid, Manchester City em Madrid e um Bayern de Munique, Real Madrid na Alemanha.
Isso garante aos times mais competitividade e também mais jogos interessantes. Além do que, 8 se classificam direto para as oitavas de final e entre o nono e o 24º colocado, ou 25º, enfim, entre os outros 16 times, tem um mata-mata. Então é mais mata-mata, é mais jogo interessante, é mais atrativo para o público também, para que não fiquem jogos como Young Boys, Estrela Vermelha, Antuérpia, Shakhtar Donetsk, para que isto fique um pouco mais escondido e para que os grandes possam se enfrentar mais desde o início. É o contra-ataque que a UEFA fez. Hoje, para ser campeão da Liga dos Campeões, você joga 13 partidas, 6 na fase de grupos, oitavas, quartas, semi, mais 6 e a final mais 1, 13 jogos. No próximo formato, você vai jogar 8 vezes na primeira fase, que não vai ser uma fase de grupos, 8 vezes, então já aumenta 2 jogos em relação à fase inicial que tivemos até este ano. E você tem a possibilidade de jogar um mata-mata a mais. Então seria 16 avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinais, 8 mata-matas a mais, com 8 jogos aqui da primeira fase, 16, mais a decisão, 17 jogos. São 4 jogos a mais que o campeão pode fazer, porque ele pode se classificar diretamente para as oitavas, então seriam 15, mas seriam 4 jogos a mais para se fazer e para se ganhar dinheiro com 4 jogos a mais, 2 em casa, 2 fora. É por isso que eu acho que o que aconteceu hoje é um juridiquês que, em teoria, a curto prazo não muda nada. Se daqui a pouco vão organizar melhor, se daqui a pouco vão romper com a UEFA, se daqui a pouco vão fazer uma outra Superliga, e daqui a pouco eu não acho que é daqui a 1 ano, 2 anos, tá? Eu acho que é um papo para bastante tempo a mais, porque você ainda está muito recente na cabeça do torcedor que ele pode ir contra e barrar esse tipo de competição, então isso vai ter que ser muito mais amadurecido na cabeça dos torcedores, especialmente dos clubes mais poderosos, que são os clubes ingleses. Então, se daqui a pouco tudo isso acontecer, a gente tem uma possibilidade de Superliga. Eu não vejo, no momento, isso acontecendo. Então, eu não vejo, no momento, Barcelona e Real Madrid ganhando 1 bilhão de euros. Era isso que eu queria explicar, conceito da Superliga, por que ela é um contra-ataque à Liga dos Campeões, o que a UEFA fez, por outro lado, para que os clubes possam ter mais dinheiro e mais atrações, e porque eu não acho que vai para frente.